Olá, galerinha da Bíblia, boa noite, graça e paz, os irmãos em Cristo e também todos os amigos aí das redes sociais. Boa noite para todos aí, um tempo de bênção para nossas vidas. Nós estamos chegando aí com 10 minutinhos de Bíblia, tá bom? E eu quero aqui aproveitar este momento para informar, né, a agenda da igreja, da comunidade Ramos da Videira. Nós temos lá, toda quarta-feira, às 20 horas, um culto de oração, sempre presencial, na casa de oração. E aos domingos, às 10 horas da manhã, a celebração da família, sendo que sempre no primeiro domingo de cada mês, temos a celebração da Santa Ceia, dentro do culto da família, culto presencial, na casa de oração, ok? Rua Costeira, 181, sala 2. Importante, pessoal, importante. Olha, todos os dias, tá? Estamos orando às 18 horas. É uma chamada universal, não é para uma religião, nem para o povo da comunidade Ramos da Videira. É um chamado universal, porque é bíblico, né? Deus gosta disso. Deus, ele conversava com Adão na viração do dia, todos os dias às 18 horas. Então é algo bíblico, é algo de Deus. E a gente não precisa chegar a uma pandemia, um momento de luta, de dor, de adversidade, de doença, para buscar a Deus, não é verdade? A gente tem que buscar o Senhor todos os dias. Eu sei que devemos orar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, porém, este horário das 18 horas, entre 18 e 19 horas, é um propósito, pessoal. É um propósito que você pode reunir a família, seus filhos, seu cônjuge, e orar a Deus, sabe? Por quê? Porque nesse horário tem muita gente orando, muitas pessoas orando. E nós estamos nesse propósito. Então, esse propósito é um propósito mundial, esse propósito é um propósito universal, que não tem nada a ver com religião. É buscar a Deus, o Pai, em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus, ok? E tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Jesus disse que o Pai faria por nós, ok? Então, todos os dias, às 18 horas, reúna a sua família. Ai, pastor, eu não posso reunir minha família. Eu estou no metrô nessa hora, eu estou no coletivo, eu estou nas ruas da cidade, eu estou no comércio. Não tem problema. Faça a sua oração aonde você estiver e conforme for possível. De repente, você vai estar num coletivo, no metrô, você vai ter que orar em espírito. Mas ore. Ore ao Senhor. 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, não importa. O importante é fazer com qualidade, tá bom? Não importa se é muito tempo ou se é pouco tempo. O importante é com qualidade. A inteireza é do nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus está sempre observando, o intuito é do nosso coração. Então vamos orar, que sempre é importante. Quando a gente tem um tempinho maior, quando a gente está em casa, a gente reúne a família. Às vezes estamos numa viagem, estamos no trânsito, dentro do carro, com o cônjuge, com a família, podemos orar nesse momento, né? Deu 18 horas, entre 18 e 19, não importa se é 18 e 5, 18 e 20, 18 e 40, que seja nesse inteirinho. Entre 18 e 19 horas, escute, juntos nós somos mais fortes. Não esqueça disso. Todos os dias, às 18 horas, oração, sem parar, por muitas situações. Eu, por exemplo, oro por você. Mas como você diz? Como, pastor, você ora por mim? Você nem me conhece. Jesus orou um dia, lá no passado, ele orou por nós, né, por aqueles que haveriam de ser salvos. Eu aprendi com Jesus. E eu estou orando por você e por sua família, pelos meus amigos, pelos irmãos em Cristo e pela comunidade na qual eu estou pastoreando, na Rua Costeira, 181, sala 2, no Jardim Arise, num cantinho, como eu gosto de dizer, do coração da Zona Leste. É isso mesmo. É uma periferia? É Zona Leste? É, tudo bem, mas é num coraçãozinho da Zona Leste, porque o coração da Zona Leste é muito grande. Tá bom, meus amados? Então, escute. Daqui a pouco eu venho com 10 minutos de Bíblia. Vou pedir para a produção, roda a vinheta, produção. Muito bem, meus amados. Bora lá para 10 minutos de Bíblia? É isso mesmo, a nossa reflexão hoje, olhar para Jesus. Guarde esta frase, guarde este tema, olhar para Jesus.
Apesar de ser esse o tema, eu vou começar falando sobre medo. Exatamente. Está na Bíblia. Adão, ele teve medo de Deus. Quando? Quando ele desobedeceu a Deus juntamente com Eva, e Deus veio falar com ele na viração do dia, como era todos os dias, às 18 horas. Então, ele estava em pecado, em desobediência, ele sentiu vergonha, teve medo de Deus e se escondeu. Isso mesmo. Agora, uma outra ocasião de medo, um outro exemplo, foi Jacó. Jacó, ele teve medo do seu tio Labão, quando seu tio o perseguia por um episódio que aconteceu entre eles lá e família, e Jacó teve medo. Um outro momento que Jacó teve medo foi no reencontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Eles haviam tido um outro problema em família, Jacó teve que ir embora porque estava jurado de morte por Esaú, mas Deus operou ali e houve uma reconciliação no reencontro. Imagina você, Jacó tendo a promessa do irmão que mataria ele, no reencontro ele teve medo. Agora escute, a Bíblia fala de muitos personagens, homem e mulher, que tiveram medo na Bíblia. Eu poderia usar muitos textos, mas não há necessidade disso, estou de passagem aqui nesse assunto. Agora, duas situações importantes que o medo faz bem. O primeiro dele é quando usamos para nos proteger de situações perigosas. É isso mesmo. Há momentos na vida que a vida oferece perigo para nós e a gente tem que recuar. Por quê? Porque sentimos medo. Quem não recua acaba quebrando a cara. É como aquele ditado que diz assim: é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Tem gente que quer ser herói numa discussão, numa briga, no trânsito, qualquer coisa, leva um tiro, uma facada e morre. Isso acontece dentro de casa, nas melhores famílias, na sociedade, em vários segmentos. Então, nesse caso, é importante, é bom o medo, quando usamos para nos proteger de situações perigosas. Uma outra situação é quando usamos para superar e evitar ameaças, né? É meio parecido com o primeiro, mas tem uma diferença aí. Então, quando usamos para superar e evitar ameaças, tá bom, queridos? Então, 3 situações agora que o medo faz mal. Agora é o contrário. 3 situações que o medo faz mal. Quando o medo é real. Quando o medo é real, pode fazer mal. E quando é que o medo é real? Exemplo, eu, por exemplo, tenho muito medo de cachorro bravo, porque eu já fui mordido por cachorro, e eu sei o que é ser mordido por cachorro. E eu, quando vejo um cachorro bravo, eu procuro sair de perto, não me aproximar, não instigar ele, e ficar longe. Você já imaginou no zoológico, você passeando lá, e um leão sai da jaula, feroz, faminto? Você já pensou o pânico, o medo? Então, este é um medo real. Então, são 3 situações que o medo faz mal. Um deles é quando o medo é real. E também quando o medo é imaginário, ou seja, irracional. Quando é isso, pastor? Quando as pessoas começam a ver fantasma. Tem gente que vê fantasma em tudo. Tudo é o diabo. Tudo é demônio. Já viu isso? Então, quando a pessoa começa a ver fantasma na vida, ela está passando por um medo imaginário e irracional. Essa pessoa tende a ficar doente. Já viu aquelas pessoas que gostam de ver filme de terror? Só vê filme de terror, de sangue, de morte, cortando o pescoço, enfiando a espada, arrancando sangue, cemitério, olha, é caveira, é tanta coisa, né? É interessante. Mas geralmente as pessoas que veem muito esses filmes, elas acabam sonhando de noite, de madrugada, entrando em pânico, acorda gritando. De fato, é verdade. Alguém pode rir, mas isto é uma realidade. Sabe quando que é imaginário e racional o sono? Quando você acorda de madrugada com pesadelo. Quanta gente acorda com pesadelo? Come muito feijão, come muita comida, enche muita barriga e vai dormir. Aí fica tendo pesadelo e ainda acha que é Deus que está falando. Acha que é revelação. Já viu isso? É engraçado, mas é verdade. Está na Bíblia. Aqui é 10 minutos de Bíblia para abençoar você e a sua família. Quando você acordar de noite com pesadelo, sonhando com fantasma, fazendo sexo, um monte de coisa que pode acontecer na sua vida, que não é de Deus e que faz mal para a alma e para o espírito e adoece o corpo e leva à morte, porque o pecado gera morte. Quando isso acontecer, levante. Não fique na cama. Levante. Sabe por quê? Se você ficar na cama pensando naquele sonho, você não vai conseguir dormir. Você vai ficar com insônia. Aquilo vai te fazer mal, vai virar uma ansiedade, vai virar uma depressão. E isso vai começar a acontecer várias noites da tua vida. Quando acontecer isso, uma dica, levante,
vai para sua casa, dê uma andadinha dentro de casa, faz uma oração, lê um versículo da Bíblia, pode ser 3 horas da manhã, pode ser 2, não tem problema, faça isso. Faça um chazinho, tome um chazinho e volte a deitar, fale para o Senhor te dar o sono do justo, você vai dormir em paz e vai acabar esses problemas. Uma outra situação, entre as 3 que o medo faz mal, é quando ele é existencial, né? Quando que é o medo existencial? Quando a pessoa tem medo da morte. Quando ela começa a lembrar muito da morte, tem medo da morte, do desconhecido. E todo mundo, por algum momento, tem medo da morte. Não vem para cá me dizer que não, que tem. Todo mundo, às vezes, tem um pouco de medo da morte, porque é desconhecido. Então, o desconhecido é o existencial, ok? Então, pense sobre isso. 3 situações que o medo faz mal. Quando o medo é real, quando o medo é imaginário e quando o medo é existencial. A palavra está difícil, mas ela sai. Então, esse medo existencial é quando também a natureza está em fúria, né? Quando vem as dores no nosso corpo, quando vem as doenças. Este é um medo que é existente na vida de todas as pessoas, não tem como escapar. Agora, o medo é um mal terrível, meus queridos. O medo é um mal terrível nos dias contemporâneos, os dias que nós vivemos, porque o medo gera muitas doenças. Tem pessoas, amados, escute isso, é até engraçado, tem pessoas que têm medo do medo. Medo do medo. A pessoa fica com medo do medo que vai vir. É fato, isso é real nos dias contemporâneos. Agora, um bom exemplo na Bíblia, são 10 minutos de Bíblia, um bom exemplo na Bíblia sobre esse assunto que nós estamos falando. Os discípulos tiveram medo, e muito medo, não foi pouco não. Veja comigo Mateus 14, 25 e 26. Diz assim, ó: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Os discípulos. Imagine essa cena comigo, pensa nisso. Pensa num barquinho, os discípulos lá dentro. E Jesus andando sobre as águas. De madrugada, eles acham que é um fantasma. Ficaram morrendo de medo. E gritaram de medo, homens barbados, peritos no mar, homens que conheciam de remo e de barco, gritaram de medo. Olha, fantasma, ver fantasma é terrível, dá muito medo mesmo, e os discípulos tiveram medo. Agora, entre os discípulos, escute isso, estava Pedro. Pedro estava lá, e Pedro era o quê? Um exemplo de coragem. Pedro era corajoso, Pedro era diferente. Veja se não, versículo 28 e o versículo de número 29, de 14 de Mateus, diz assim, ó: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eita, Pedro lascado, hein? Pedro corajoso. Este caba é corajoso, hein? Pedro é corajoso. Ele foi e andou sobre as águas. Olha só que coisa tremenda. Agora, os corajosos também sentem medo. Os corajosos também caem e os corajosos também afundam. Veja se não no versículo 30, no versículo de número 30, capítulo 14 de Mateus, na parte A, diz assim: reparando, olhando, olha o tema da mensagem aí, olhando para Jesus. Ele está olhando para o mar, reparando, olhando, porém, na força do vento. Ele teve medo e, começando a submergir, gritou. Quer dizer, os corajosos também têm medo. Os corajosos também caem. Os corajosos também afundam. Ao mesmo tempo que ele teve coragem, no mesmo tempo ele teve medo quando começou a afundar. Por quê? Porque ele estava olhando para os ventos e para as tempestades. Todas as vezes que a gente olha para os problemas e faz dos problemas o problema maior do que Deus, a gente afunda, a gente fica doente, a gente adoece. Foi isso que aconteceu com Pedro. Nós não temos nada para aprender com a coragem e nem com a bravura de Pedro. A bravura de Pedro e a coragem de Pedro não nos ajuda em nada, não nos ajudou em nada. Sim, afinal, ele teve medo, afinal, ele afundou. Agora, já o olhar de Pedro para Jesus nos ensina o caminho para vencer o medo. Veja que coisa maravilhosa. Não foi a coragem nem a bravura de Pedro,
foi o olhar. Observe comigo o versículo 30 ao 32. Diz assim, ó, reparando, olhando, porém, para Jesus, gritou, salva-me. Quando ele olha para Jesus, quando ele deixa de olhar para a tempestade, para os ventos, para as fúrias do dia a dia, e olha para Jesus, reparando em Jesus, olhando para Jesus, gritou, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando ele olha para Jesus, quando ele repara para Jesus, ele deixa de afundar e começa a subir para o barco. Porque Jesus estava com ele, Jesus estendeu a mão, Jesus sustentou ele. Nós temos muito a aprender com o olhar de Pedro e não com a coragem de Pedro. Quando Pedro tirou o olhar das ondas, dos ventos e concentrou em Jesus, Jesus estava lá. Jesus estava lá para segurar, proteger e conduzir Pedro. Aprenda isso. Foi sempre assim na nossa vida. Sempre que olhamos para Jesus, sempre que fomos para Jesus, ele supriu, ele atendeu, ele sustentou, nos levantou, nos abençoou, e é igual hoje, e vai ser igual amanhã. Meu querido, minha querida, olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, não tire os olhos de Jesus, não saia do centro do campo de visão de Deus, fique no campo de visão de Deus, seja obediente, temente, reverente a Deus. Bora para Jesus, leva a nossa família, nossos amigos, bora enviar este link para alguém, para um familiar, para um amigo, para que ele seja alcançado e tocado por 10 minutos de Bíblia. Bora, meu querido, bora, minha querida, você menino, menina, moço, moça, homem, mulher, vamos olhar para Jesus. O segredo é olhar para Jesus. Ele sempre esteve conosco, ele está conosco, ele estará conosco sempre. Olhe para Jesus, volte a olhar para Jesus, continue olhando para Jesus. Olha o efeito disso. Versículo 33, para encerrar. Olha o efeito disso. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Escute, quando eu olho para Jesus, quando você olha para Jesus, quando a gente anda com Jesus, quando a gente é temente ao Senhor, de fato e de verdade, não religioso, que tem uma cópia da Bíblia, mas aquele que obedece, que pratica a palavra, que ama o Senhor de todo o coração, sabe o que vai acontecer? O nosso testemunho, a nossa vida, nossos atos e atitudes vai tocar o coração das pessoas, pelos milagres que Deus faz na nossa vida e fará na nossa vida. As pessoas vão ficar admiradas, vão dar glória a Deus, e vai começar dentro da nossa casa e da nossa família. Pense sobre isso. Pai, abençoa meus irmãos, meus amigos nas redes sociais, que esta palavra fale ao coração de cada um, que o Espírito Santo levante as pessoas e que elas sejam transformadas para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Até a próxima quinta-feira com mais 10 minutos de Bíblia. Amo você em Jesus. Escute, maravilha, Jesus!